Bom dia, pessoal. Então, o tema de hoje vai ser como trabalhar com a Síntrope. Eu vou mostrar para vocês como seria a experiência que vocês teriam ao trabalhar com a gente. Então, o nosso trabalho no desenvolvimento de software passa por quatro fases. Primeiro, é levantamento de requisitos funcionais e técnicos. Depois, a fase de prototipagem, o desenvolvimento da solução e, por fim, os testes e implementação. Então, os requisitos, o que são, né? Requisitos funcionais e técnicos. Os funcionais, eles descrevem as funcionalidades e comportamentos que um sistema deve ter. Ou seja, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que precisa? Ou qual que é o objetivo do sistema? Ou o que a gente deve exibir para o cliente de vocês? E aí, a partir desse levantamento, a gente começa a desenhar a solução. Depois a gente faz o levantamento dos requisitos técnicos, o que que são, qual é a linguagem a ser desenvolvida, quantos usuários simultâneos vão utilizar esse sistema, qual é o tipo de banco de dados que é necessário, se vai ter versão web e mobile, ou só web ou só mobile. Então, essa é a parte de requisitos técnicos. Quando a gente levanta todos esses requisitos, a gente já tem uma ideia do que a gente vai construir como solução para o nosso cliente. Depois vem a fase de protótipo. Existem vários tipos de protótipo, desde protótipos de uh, software, como se diz, que é você desenhar o software de ponta a ponta, até protótipos de alta fidelidade, que é como são chamados os protótipos que já são quase o software final. Ele é tão bem prototipado e tão bem desenhado que já vem com funcionalidades e você já consegue testar o sistema sem muitas linhas de código, tá? O tipo de protótipo que a gente mais utiliza são os protótipos de wireframe. O que significa? São desenhos de tela com nível de design beirando 100% do que vai ser a tela desenvolvida. E aí eu coloco um exemplo nessa apresentação. O nosso cliente vai olhar a tela, vai olhar esse protótipo e ele vai ter a clara noção do que vai ser a solução desenvolvida. Ou seja, a gente consegue entre de 15 a 20 dias desenhar toda a solução que o cliente contratou conosco sem desenvolver uma linha de código. Isso, além de fazer com que o cliente já comece o projeto bem satisfeito, evite muito retrabalho na fase final do projeto. Porque imagina, a gente entende tudo, começa a desenvolver e depois de 3, 4, 6 meses mostra para o cliente o software e fala: Nossa, mas eu não gostei da cor, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então, a solução basicamente consiste no design, no layout, é isso que o cliente entende. Porque a lógica de programação propriamente dita, para o cliente tanto faz, é transparente. Ele só precisa que o software funcione do jeito que ele precisa. Agora, o layout, a interface com o usuário, é onde ele realmente vai dar seus palpites e seus feedbacks com o que a gente faz. Depois dessa fase vem o desenvolvimento propriamente dito. E aí o desenvolvimento a gente divide em quatro camadas. A camada de front-end, que é a interface com o usuário, ou seja, o layout, o design do sistema. Uma vez que a gente define a estética e tudo mais junto com o cliente, a gente já tem a clara noção do que vai ser o sistema. Depois vem a camada de back-end. A camada de back-end é onde fica o processamento de dados, a lógica de programação e as regras de negócios. Então é aí que a gente dá, digamos assim, a vida para o sistema, né? Uh, Tem a camada mobile, que aí depende muito da necessidade do cliente. E aí, como o próprio nome já diz, é desenvolvimento móvel, né? Para celulares, smartphones, tablet. Uh, Aqui, um diferencial da empresa é que a gente construiu um algoritmo que consegue converter 100% do código desenvolvido para web em mobile. A gente acaba ganhando muito tempo e, consequentemente, o cliente ganha em custo. A gente consegue diminuir o custo porque a gente não precisa fazer dois desenvolvimentos em paralelo. E por fim, a camada de banco de dados, que aí é a mais comum, todo mundo já sabe onde ficam armazenados os dados, e principalmente tem a responsabilidade de que
de garantir que os dados estejam 100% coerentes e não tenham ah, algum tipo de alteração no meio do caminho. E aí, uma fase tão importante quanto o desenvolvimento é a fase de testes e implementação. Assim como os protótipos, também existem vários tipos de testes. Empresas têm até a área de teste, porque são vários testes unitários. Por quê? Porque o teste unitário permite que a gente consiga testar função por função. Então, ao invés de sistema inteiro, que seria um teste de usabilidade, nosso cliente testar, a gente já testa no nível de função. Testa essa tela. Depois outra tela é construída, a gente testa essa tela. Isso faz com que a gente consiga pegar os mínimos detalhes de erro e em tempo de desenvolvimento, não desenvolver todo o sistema para depois sair testando todo ele. E aí a implementação é a fase final, né? Imagina desenvolver tudo isso e testar o software e aí dar o código-fonte para o cliente e falar, ó, tá aí, agora é seu. Então não é só isso, a gente precisa implementar porque o nosso cliente não sabe fazer isso. Então a gente coloca o projeto online, sobe domínio, então www.syntrop.com.br, por exemplo. Então a gente registra domínio, contrata servidor, e aí também sobe esse aplicativo nas lojas mobile, caso tenha desenvolvimento mobile. Então, tanto a loja Apple quanto a loja Google, aí são desenvolvimentos diferentes também, técnicas diferentes que a gente ajuda o cliente já a ter a solução dele 100% disponível. Por que a Syntropy? Com todas essas fases, a gente mitiga muito o retrabalho. Depois de várias análises, a gente percebeu que desenvolver software é uma tarefa difícil, porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer nos mínimos detalhes, ele tem uma ideia e depois, quando ele começa a ver o desenvolvimento, ele vai mudando essa ideia cada vez mais. Então, a gente entrega em fases o nosso desenvolvimento para que o cliente consiga enxergar com mais clareza o que está sendo feito e também não fique esperando meses para ter algum resultado. E aí a gente realiza micro entregas. A cada tela ou a cada funcionalidade nova desenvolvida, a gente entrega uma versão para o cliente consegue usar o sistema, mesmo que ele esteja 10% feito, ou seja, ele não precisa esperar até o final para usar. E o grande diferencial nosso são algoritmos de inteligência artificial. Então, uma vez que a gente desenvolve alguma coisa, a gente ensina um robô que a gente tem a desenvolver aquilo. E aí, no futuro, se eu precisar desenvolver aquilo novamente, eu não preciso fazer um copiar e colar código ou então desenvolver do zero. Eu simplesmente, com uma linha de comando, digito tela de login, por exemplo. E eu já tenho o código e o banco de dados, eu mexo apenas no layout. Isso faz com que eu economize muito tempo. E aí, mais uma vez, nosso robozinho, nossa 30 mascote é a segundos. Cláudia que é a responsável por tudo isso. E aí até coloquei o porquê de Cláudia aqui, é Cloud mais IA. E aí, quando a gente tem uma demanda, é só chamar ela que ela faz o serviço para a gente, não é mesmo, Cláudia? Com a Syntrop, vocês poderão criar coisas incríveis, além de conhecer a menina mais fantástica desse mundo, eu, claro. Então é isso, gente. Conheçam a Cláudia, trabalhem com a Cintrop e a gente vai tentar atender vocês da melhor maneira Com a possível. Syntrop, vocês E foi de novo ela falando, cara, ela dá umas hackeadas de vez em quando. Valeu, pessoal.